Aprovação do missionário. Durante a evangelização no Japão, o missionário foi preso por samurais. Se quiser continuar vivo, amanhã terá de pisar a imagem de Cristo diante de todos, disseram os guerreiros. O missionário foi dormir sem nenhuma dúvida no coração. Jamais cometeria tal sacrilégio e estava preparado para o martírio. Acordou no meio da noite e, ao levantar-se da cama, tropeçou num homem que dormia no chão. Quase caiu para trás. Era Jesus Cristo em pessoa. Agora que já pisou em mim, vá lá fora e pise na minha imagem, disse Jesus. Porque lutar por uma ideia é muito mais importante que a vaidade de um sacrifício. Aprovação do missionário. Durante a evangelização no Japão, o missionário foi preso por samurais. Se quiser continuar vivo, amanhã terá de pisar a imagem de Cristo diante de todos, disseram os guerreiros. O missionário foi dormir sem nenhuma dúvida no coração. Jamais cometeria tal sacrilégio e estava preparado para o martírio. Acordou no meio da noite e, ao levantar-se da cama, tropeçou num homem que dormia no chão. Quase caiu para trás. Era Jesus Cristo em pessoa. Agora que já pisou em mim, vá lá fora e pise na minha imagem, disse Jesus. Porque lutar por uma ideia é muito mais importante que a vaidade de um sacrifício. Aprovação do missionário. Durante a evangelização no Japão, o missionário foi preso por samurais. Se quiser continuar vivo, amanhã terá de pisar a imagem de Cristo diante de todos, disseram os guerreiros. O missionário foi dormir sem nenhuma dúvida no coração. Jamais cometeria tal sacrilégio e estava preparado para o martírio. Acordou no meio da noite e, ao levantar-se da cama, tropeçou num homem que dormia no chão. Quase caiu para trás. Era Jesus Cristo em pessoa. Agora que já pisou em mim, vá lá fora e pise na minha imagem, disse Jesus. Porque lutar por uma ideia é muito mais importante que a vaidade de um sacrifício.
extraordinário isso. Acreditando sem ver. O imperador disse ao rabino Yeshua ben Hanania: eu gostaria muito de ver o vosso Deus. É impossível, respondeu o rabino. Impossível? Então como posso confiar minha vida a alguém que não posso ver? Mostrou-me o bolso. Mostre-me o bolso onde tem guardado o amor por sua mulher e deixa-me pesá-lo para ver se é grande. Não seja tolo. Ninguém pode guardar o amor num bolso, respondeu o imperador. O sol é apenas uma das obras que o Senhor colocou no universo e, no entanto, você não pode olhá-lo diretamente. Tampouco pode ver o amor, mas sabe que é capaz de apaixonar-se por uma mulher e confiar sua vida a ela. Não lhe parece evidente que existem certas coisas em que confiamos sem ver? As prioridades do Criador. Um grupo de sábios reuniu-se num castelo, em Akbar, para discutir a obra de Deus. Queriam saber por que havia deixado para criar o homem no 6º dia. Ele pensava em organizar bem o universo de modo que pudéssemos ter todas as maravilhas à nossa disposição, disse um. Ele quis primeiramente fazer alguns testes com animais, de modo a não cometer os mesmos erros conosco, comentou outro. Um sábio judeu apareceu para o encontro. O tema da discussão lhe foi comunicado. Na sua opinião, por que Deus deixou para criar o homem no último dia? Muito simples, comentou o sábio. Para que quando fôssemos tocados pelo orgulho, pudéssemos refletir e constatar, até mesmo um simples mosquito teve prioridade no trabalho divino. Quero ser um anjo. O abade João Pequeno pensou: preciso ser igual aos anjos, que nada fazem e vivem contemplando a glória de Deus. Naquela noite, abandonou o mosteiro de Seta e foi para o deserto. Uma semana depois, voltou para o convento. O irmão porteiro escutou-o bater na porta e perguntou quem era. Sou o abade João, respondeu, estou com fome. Não pode ser, disse o irmão porteiro. O abade João está no deserto, se transformando em anjo. Já não sente mais fome e não precisa trabalhar para sustentar-se. Perdoe meu orgulho, respondeu o abade João. Os anjos ajudam a humanidade, esse é o trabalho deles, e por isso não precisam comer, apenas contemplar. E aqui entre aspas esse trecho. Mas eu sou um homem, a única maneira de contemplar essa mesma glória é fazendo o que os anjos fazem, ajudando o meu próximo. O jejum não adianta nada. Ouvindo o gesto de humildade, o irmão porteiro tornou a abrir a porta do convento, tornando o campo fértil. O mestre Zen encarregou o discípulo de cuidar do campo de arroz. No primeiro ano, o discípulo vigiava para que nunca faltasse a água necessária. O arroz cresceu forte e a colheita foi boa. No segundo ano, ele teve a ideia de acrescentar um pouco de fertilizante. O arroz cresceu rápido e a colheita foi maior. No terceiro ano, ele colocou mais fertilizante. A colheita foi maior ainda, mas o arroz nasceu pequeno e sem brilho. Se continuar aumentando a quantidade de adubo, não terá nada de valor no ano que vem, disse o mestre. Você fortalece alguém quando ajuda um pouco, mas você o enfraquece se ajuda muito. Breve definição de Deus. Durante a Feira do Livro de Buenos Aires, em 1995, conheci um jovem escritor chamado Gabriel Ruggiero. Saímos para jantar juntos com amigos, entre eles alguns que não acreditavam no mundo espiritual. Algumas garrafas de vinho depois, uma dessas pessoas desafiou Gabriel a definir Deus. Não se pode definir, disse ele, mas eu diria que Deus é a poesia que deu origem aos versos. É sábio como a água do rio que conhece tudo, e paciente como o pescador que espera o momento certo. Deus é uma lanterna perdida que pouco a pouco vai fazendo com que mais e mais pessoas se preocupem em buscá-las. Não posso obrigar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tente escutar as palavras do próprio coração.
Ali dentro está escondida a voz da divindade. Vendo a si mesmo. Quando olhar os seus companheiros, procure ver a você mesmo, disse o mestre japonês Okakura Kakuzo. Mas isso não parece uma atitude egoísta? Se sempre ficarmos preocupados conosco mesmo, jamais veremos o que os outros têm de bom para oferecer, disse um discípulo. Oxalá sempre conseguiremos ver as coisas boas nos outros, contestou Kakuzo. Mas, na verdade, quando olhamos o próximo, estamos apenas procurando os defeitos. Tentamos descobrir sua maldade porque desejamos que seja pior que nós. Nunca perdoamos aqueles que nos ferem porque achamos que jamais seríamos perdoados. Conseguimos feri-lo com palavras duras, alegando que o que dizemos é verdade, quando estamos apenas tentando esconder a nós mesmos. Nos refugiamos no orgulho para que ninguém possa ver nossa fragilidade. Por isso, sempre que estiver julgando o seu irmão, tenha consciência de que é você quem está no tribunal. Além dos próprios limites. Um arqueiro seguia próximo a um mosteiro hindu, conhecido por sua rigidez. Quando viu os monges no jardim bebendo e se divertindo. Como são cínicos aqueles que buscam o caminho de Deus, disse em voz alta. Dizem que a disciplina é importante e se embriagam às escondidas. Se você disparar 100 flechas seguidas, o que acontecerá com seu arco? Perguntou o mais velho dos monges. Meu arco se quebrará, respondeu o arqueiro. Se alguém se esforça além dos próprios limites, também quebra sua vontade, disse o monge. Quem não equilibra trabalho com descanso, perde o entusiasmo, esgota sua energia e não chega muito longe. Quando dar e quando receber. Nasruddin passeava pelo mercado quando um homem se aproximou. Sei que és um grande mestre sufi, disse. Hoje de manhã meu filho me pediu dinheiro para comprar uma vaca. Devo ajudá-lo? Esta não é uma situação de emergência. Então aguarde mais uma semana antes de atender a seu filho. Mas tenho condições de ajudá-lo agora. Qual diferença fará esperar uma semana? Uma diferença muito grande, respondeu Nasruddin. A minha experiência mostra que as pessoas só dão valor a algo quando têm a oportunidade de duvidar se irão ou não conseguir o que desejam. Tapando o sol com a mão. Um discípulo procurou o rabino Nahman de Breslau. Não continuarei mais meus estudos dos textos sagrados, disse. Moro numa pequena casa com meus irmãos e pais e nunca encontro as condições ideais para concentrar-me no que é importante. Nahman apontou o sol e pediu que seu discípulo colocasse a mão na frente do rosto, de modo a ocultá-lo. O discípulo fez o que ele pediu. Sua mão é pequena e, no entanto, conseguiu cobrir totalmente a força, a luz e a majestade do imenso sol. Da mesma maneira, os pequenos problemas conseguem lhe dar a desculpa necessária para não seguir adiante em sua busca espiritual. Assim como a mão tem o poder de esconder o sol, a mediocridade tem o poder de esconder a luz interior. Não culpe os outros por sua própria incompetência. E aqui termina esse pequeno pocketbook, formado de pequenos textinhos de parábolas, do livro intitulado O que você salvaria. E até a próxima leitura.